Olá, estamos chegando aqui com o plano de jogo. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Caxias Basquete estreia no Campeonato Estadual em busca de mais um título. Copa RS de Rugby tem rodada decisiva neste final de semana. Conheça o projeto social Futebol Clube que une inclusão e esporte. Atuais tetracampeões Canoas vence Bento Vôlei no jogo de abertura do Campeonato Estadual Masculino. A gente vai conferir o ponto final da partida que fechou em 3-0 para os canoenses. O jogo foi disputado em Bento Gonçalves. Canoas venceu com parciais de 25-23, 25-13 e 28-26. Amanhã jogam Vôlei Sul e Bento em São Leopoldo. Do vôlei para o basquete. Atual campeão gaúcho, a equipe do Caxias Banrisul estreia amanhã no estadual deste ano. Depois de quase um mês de treinamentos, o time de Caxias do Sul estreia no Campeonato Gaúcho contra a Sojipa. A partida vai ser disputada no ginásio Vasco da Gama, a partir das 11 horas da manhã na Serra Gaúcha. As primeiras 3 partidas do campeão vão ser jogadas em casa. Além do confronto deste sábado, os próximos ocorrem no dia 6 de outubro contra o Corinthians e no dia 9 contra o Arranca de Cruz Alta. O Caxias é o atual campeão estadual e já possui 4 títulos. Disputam o troféu do regional deste ano, além do Caxias Basquete, a Sojipa de Porto Alegre, Corinthians Basquetebol de Santa Maria, o Guarani de Venâncio Aires e o Clube Arranca de Cruz Alta. Final de semana com rodada decisiva na Copa RS de Rugby. Destaque para o Farrapos, que além de jogar pelo regional, entra em campo também pelo brasileiro da categoria. E na mesma tarde. Neste sábado tem definição dos times que vão disputar o título da Copa RS. Em busca da vaga, o Farrapos, que terminou a primeira fase em primeiro, recebe o Charrua a partir da 1 da tarde no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves. O outro finalista sai no embate entre Serra e Universitário Rugby de Santa Maria. A partida vai ser disputada em Caxias do Sul. Dos 4 candidatos ao título, apenas o Charrua ainda não levantou a taça. O Serra é o atual campeão, o Universitário foi vice da Copa RS. O time de Santa Maria já venceu uma edição em 2012, enquanto o Farrapos saiu vencedor em 2010. E depois de jogar pelo regional, o Farrapos volta a campo às 3 da tarde pela 10ª rodada do Super 8, o brasileiro da elite do rugby. O time gaúcho tenta manter a boa campanha dentro de casa. Recebe o Band Saracen, fechando a rodada dupla no Estádio da Montanha. Fim dos eventos olímpicos no Brasil, as denúncias de irregularidades em algumas confederações surgem a cada dia. Desta vez, um medalhista olímpico reclama que não recebeu a premiação prometida pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Em reportagem ao jornal Folha de São Paulo, o medalhista olímpico Maicon Andrade, bronze no Taekwondo, na Rio 2016, afirma que ainda não recebeu da Confederação Brasileira a bonificação de R$ 12.500 pelo pódio, a qual tem direito e havia sido definida previamente. A premiação que deveria ser repassada ao atleta provém de um acordo de patrocínio com a Petrobras. A estatal assegurou que já fez o repasse referente ao pódio de Maicon e também o depósito de R$ 50 mil à Confederação Brasileira de Boxe pelo ouro inédito de Robson Conceição. Segundo Maicon, a comunicação entre atleta e entidade não existe. Ele recebe Bolsa Atleta e defende a aeronáutica, mas não tem patrocinadores pessoais. A Confederação Brasileira de Taekwondo afirmou que todos os atletas que conquistaram medalhas serão premiados, mas que os critérios da divisão ainda estão em análise. O presidente da Confederação, Carlos Fernandes, foi afastado do cargo em agosto, depois que a Polícia Federal deflagrou a operação contra a quadrilha suspeita de fraudes em licitações e desvio de recursos repassados pelo Ministério do Esporte. Uma importante iniciativa desenvolve a inclusão social através da prática esportiva. Conheça o Esporte Coop, o projeto social Futebol Clube. Há mais de 10 anos em Porto Alegre, um projeto ajuda a formar cidadãos através da prática do esporte e da inclusão social. Desenvolvido pela Cooperativa de Trabalho dos Esportistas Práticos do Brasil, o projeto social Futebol Clube tem vários núcleos. A Escola Liberato Salzano da Cunha é um deles. O projeto tem orientadores técnicos e ex-atletas. O professor Ebert fala como foi o início da ideia. O Sport Coop é uma cooperativa de trabalhadores do esporte, uma cooperativa de ex-atletas que está há 11 anos fazendo esse projeto, o turno inverso da escola, né? Então a gente há 11 anos trabalha com isso e os resultados até agora têm sido satisfatórios. Na Escola Liberato são desenvolvidas várias atividades esportivas. A Sport Coop a gente oferece futsal masculino e feminino e voleibol masculino e feminino.
e os professores da escola dão handebol, basquetebol, atletismo e judô voluntário. Os estudantes que praticam futsal e handebol, entre outras atividades, destacam os benefícios da prática esportiva. Ajuda essas crianças a sair da rua, vir fazer esse projeto aqui, ajuda a conviver com os outros, melhorar nos estudos, disciplina, educação, conviver com os colegas, não brigar. Me ajudou a melhorar nos estudos, me ensinou respeito também, que a gente tem que respeitar a todos. Um projeto tão importante, sem dúvida, deveria ter mais apoio. A gente precisa mais do apoio dos empresários também, né? A gente necessita de muito material, precisa as autoridades apostarem mais nesses projetos sociais que são importantíssimos para as crianças. Você vê a mudança, né, do comportamento delas depois de um certo período que participam desse projeto. É isso aí. As Olimpíadas aí é um exemplo de que realmente atividades como essa trazem frutos. As Olimpíadas tiveram quase 1/3 dos atletas medalhistas vieram de questões e de atividades sociais. Bom, se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envie um e-mail para planodejogo@tve.com.br. Já voltamos. Voltamos aqui com o Plano do Jogo. Estamos recebendo o professor Carlos Alberto de Souza, o professor Neco, que é presidente da Associação Gaúcha de Futebol Feminino. E a gente vai conversar, então, sobre o futebol feminino aqui no estado. Tudo bem? Como é que... Tranquilo, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo Bom, espaço. professor, sobre a associação, são 6 anos já de trabalho, né? É isso, trabalho contínuo. A associação tem mais de 10 anos e é isso, né? Mais ou menos. Fala um pouco sobre o trabalho da associação. Da associação. Então, há 10 anos, eu e mais 2 colegas de Educação Física organizamos o Campeonato Gaúcho, o Estadual Futebol de Campo Feminino, chancelado pela Federação Gaúcha de Futebol. É que nos 2 primeiros anos, quando nós começamos a estudar de que forma se estabeleceria essa competição, que não é novidade, que a federação deveria realizar, nós observamos que as equipes de futebol feminino, elas precisariam, dentro desse cenário econômico que o Brasil vivia, um pouco mais de estrutura. Então, nós levamos até o presidente da federação, Francisco Noveleto, essa situação, e aí sugerimos a criação de uma entidade, que não seria uma liga, e sim uma associação, onde nós pudéssemos, então, utilizar as leis de incentivo, fazer convênios com o poder público para buscar daí a condição de fomento a esse esporte, com vistas à criação de novos empregos, com vistas a desenvolver isso da base, né, e tentar uma alternativa, já que no país do futebol masculino a situação até anda razoavelmente bem, mas no país do futebol feminino, tetracampeão e tudo mais, o futebol das mulheres, elas têm que sair fora do país para jogar e não se consagrar dentro do próprio país. Por que isso? Porque estou trabalhando nessa área, trabalhando nesse meio. Por que isso? Existem motivos? Existe uma explicação? Por que o futebol feminino, às vezes, ele engatinha aqui no Brasil? Mas, claro. Não, isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a observar. Eu pensava que o meu papel, como profissional de educação física e tudo mais, era organizar um torneio, um campeonato. Aí eu fui ver que a dificuldade era maior. Essa pergunta é bem tranquila, assim. Qual é o mercado que existe de futebol para mulheres no Brasil? Você é da comunicação. Quando é que tu viu alguma manchete dizendo assim, Marta assina com o Santos pelo salário e tal? Sim. Não existe. Sim. O único clube que joga o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que é composto por 22 equipes, que nem todas treinam e nem todas recebem, o único clube que assina a carteira das meninas e tem os contratos registrados na CBF é o Santos, por conta do presidente Modesto Júnior, que tem essa condição, essa motivação pessoal de incentivar o futebol de campo feminino. Então, esse mercado ele não existe. Um empresário de futebol, para tentar apoiar o que no masculino a gente vê, um garoto de 10, 11 anos de idade, que sabe fazer mais de 10 balãozinhos, começa a ser assediado por alguém. No feminino, não tem. Quantas escolinhas específicas de futebol para mulheres tu conhece? Justamente. Não tem. Essa realidade é diferente em outros países, né? Ah, com certeza.
Com certeza. Ela, na Alemanha, é totalmente diferente dos Estados Unidos, que também é totalmente diferente do México, e também é totalmente diferente da China. Então, isso é uma situação cultural do nosso país. A nível de mercado, eu vou te dizer, as mulheres jogam com chuteira. Chuteira para pé de homem. Não chuteira preparada e desenhada para pé de mulher. Sim. Tu vai comprar um terno de camiseta para uma equipe de futsal, que é muito comum, né, entre homens, vamos fazer um time. Tu entra na loja e compra, sai de lá com um terno de camiseta masculino, não feminino. Bom, de qualquer forma, a associação, tem novidades para esse ano, tem competições, há um trabalho que vocês estão realizando. Sim, nós viemos então nesse período, há 10 anos, estudando e projetando de que forma se estabeleceria o futebol para mulheres neste mercado. Se esse mercado não se desenvolve, nós não teríamos como trazer um investidor. Então, baseado nisso que eu te falei, nós conseguimos, este ano, numa reunião com um representante de 26 empresas, que casualmente hoje, estão divulgando qual é a marca que vai ser a patrocinadora desse programa, a marca Elite DC, uma marca que já teve no esporte quando eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade, está voltando, eles vão patrocinar, é um pool de empresas que vai bancar esse investimento num programa que nós já vimos pensando há mais tempo. Esse programa contempla 4 projetos. A volta da Seleção Gaúcha de futebol feminino, então, para premiar essas meninas que disputam o campeonato. Nosso campeonato é o maior do Brasil em número de equipes. São 16 equipes que jogam. Então, premiar essas meninas que em algum momento não vão chegar na seleção brasileira, mas poderão, dentro do estado, mostrar o seu potencial e manter o sonho de jogar futebol. O outro projeto é a Copa Cone Sul de Seleções, que vai acontecer na cidade de Santo Ângelo ano que vem, em novembro do ano que vem, a primeira edição. Então, Seleção Gaúcha com Uruguai, Argentina, para nossos irmãos. Então, uma ação para justamente promover esse futebol. O terceiro projeto é a condição dos campeonatos, que a gente já realiza, mas totalmente subsidiado para as equipes. Então, Campeonato Gaúcho Adulto de 2017 e 2018, Campeonato Sub-15 e Sub-17, com o transporte, a alimentação e a arbitragem, ou seja, essa despesa as equipes deixam de ter para poder investir no seu plantel, na qualificação do trabalho. E a Menina dos Olhos, que é a implantação de 10 centros de treinamento em 10 regiões do Rio Grande do Sul, para fomentar a formação de base, mudar a cultura e, a partir daí, a gente poder utilizar o esporte como ele tem que ser, como é no masculino. Então, começar a produzir atletas, cidadãos, pessoas a partir da prática do esporte. E é isso, a gente vai também movimentar o mercado e vai abrir novos empregos, com certeza. Bom, tá aí, né? Os clubes têm que começar a olhar com mais afinco, olhar com mais atenção para o futebol feminino também, né, Carlos? Exatamente. Isso é importante. Então, o trabalho é importantíssimo nessa questão. A gente tem também, eu acho que é importante falar aqui, existe uma lei já no Senado, para ser votado no Senado, tenho ido muito a Brasília, que vai definir um percentual de toda a estatal que patrocinar o futebol masculino, 5% vai para o feminino. Maravilha. Isso está sendo votado, a discussão agora é quem vai fazer a gestão desse dinheiro, porque a gente acabou de ver que a gente tem que ter problemas. Então, o futebol feminino, a gente prega que ele seja apartado do masculino e seja criado uma gestão diferenciada. Parabéns pelo trabalho, pela equipe que faz parte da Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Carlos Roberto de Souza, professor Neco. Professor, muito obrigado pela gentileza e atenção nos dada aqui. Muito obrigado e estamos à disposição. Com certeza, muito obrigado. Encerramos o programa com imagens do beach tênis, que neste final de semana vai ser realizada nas quadras do Grêmio Náutico União, a 5ª etapa do circuito brasileiro da modalidade. As partidas acontecem sábado, domingo, na sede Alto Petrópolis do clube. Ficamos por aqui. Mais esporte amanhã com o TVR Esportes, a partir das 2 da tarde. Bom final de semana para você.